minha gente querida, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. No programa de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento turístico aqui na nossa região. E a conversa é com a integrante da ProTour, a Associação Pro Desenvolvimento do Turismo Regional, e coordenadora do Roteiro dos Bandeirantes, a advogada Maria Sofia Vidigal Pacheco e Silva. Bem-vinda, Sofia. Obrigada, Mina. Obrigada pela oportunidade. Prazer recebê-la aqui hoje e vamos então falar de turismo, um assunto muito importante aqui para a nossa região que integra o Roteiro dos Bandeirantes, né, Sofia? Exatamente. O turismo conquista a gente e não deixa sair nunca mais, né? Há quantos anos você está aí à frente do Roteiro dos Bandeirantes e integrante da ProTour? Bom, eu mudei para Itu em 2002. Em 2003, a ProTour foi constituída por uma iniciativa da Neca Setúbal. Ela estava fazendo a Fazenda Capoava e resolveu reunir os empresários de Itu numa associação que pudesse levar avante o desenvolvimento da cidade de Itu. Isso perdurou até 2009. Em 2009, a gente percebeu que não adiantava mais ficar só na cidade de Itu. E daí nós expandimos para o Roteiro dos Bandeirantes, que já tinha sido fundado por uma resolução, foi a primeira região turística do estado de São Paulo, e feita por uma resolução da Secretaria de Turismo do estado de São Paulo. A partir da fundação do Roteiro dos Bandeirantes, através dessa resolução, foi feito um consórcio entre os prefeitos e o consórcio parou com a movimentação quando houve a troca por eleição. E ficou uns 2 anos parados e a ProTour pegou o gancho para poder fazer o desenvolvimento da região. E desde então estamos aí à frente desse movimento para unir as cidades que vão de Santana de Parnaíba até Tietê. Que são quantas? São 9 cidades: Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, São Roque, Cabriúva, Itu, Salto, Porto Feliz e Tietê. Todas elas têm uma característica bandeirante, porque foi fundada por eles efetivamente. Os bandeirantes saíam de São Paulo, diz que o ponto de partida inicial que eles normalmente saíam era do Lago São Francisco. E a primeira parada era Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba é a cidade mais antiga do roteiro. E a partir daí iam caminhando e paravam. Por que eles não fizeram isso pelo rio? Porque o rio não é navegável. O rio tem muita corredeira até chegar aqui em Salto e algumas aqui no trecho entre Salto e Porto Feliz. Então, onde eles embarcavam efetivamente era em Porto Feliz. Então, as cidades foram sendo fundadas por conta dessa movimentação que os bandeirantes fizeram. São Roque foge um pouquinho do Tietê, mas São Roque, a extensão territorial era até abraçava a parte onde era Araçariguama. E São Roque tem a maior casa bandeirista, que é o sítio Santo Antônio, e é maravilhoso ali. Vale a pena visitar. É um exemplo de casa bandeirista conservada. Ela foi do Mário de Andrade, hoje é patrimônio do IFAM e é maravilhoso. É um passeio delicioso de se fazer, para conhecer mesmo. E preserva a história dos bandeirantes, né? Que, na verdade, hoje tem sofrido um pouco uma destruição daquela imagem heróica, né, que se tinha antigamente, né, por conta das ações violentas que eles praticavam na época, no seu tempo, né? Como é que você vê essa questão hoje? Essa mudança na imagem do bandeirante afetou o Roteiro dos Bandeirantes? A gente tem que considerar que o ser humano é falho em qualquer época que existe no mundo. Tudo tem um contexto histórico. Você imagine o que era aquela época. As pessoas desembarcavam lá em São Vicente. Subir a serra já era um terror. Chegava em São Paulo. Existiam guerras entre as tribos. Não é que todos os índios viviam aqui todos em paz de espírito. Não viviam. Nós sabemos disso. Existiam as guerras para eles poderem conquistar o espaço. Travaram guerras com os índios, capturavam. E isso é na história da humanidade. Você vai ver ali, Troia e Esparta já estavam na guerra ali há muitos séculos atrás. E essa conquista do espaço, eles foram desbravando pelo Brasil e conquistaram o território nacional. Isso é inegável.
E o roteiro dos Bandeirantes nada mais é do que esse caminho que eles fizeram. Então a gente não pode simplesmente analisar, eles eram homens violentos, fizeram um trabalho horroroso de destruição, um trabalho jesuíta maravilhoso que foi feito. Que não, aliás, essa destruição não foi feita só pelos Bandeirantes. Esquecem que o Marquês de Pombal mandou os jesuítas saírem do Brasil. Então tem todo um contexto histórico em relação a isso que não é comentado. Existe um filme que chama The Mission, que é maravilhoso, que mostra bem o trabalho que foi feito da destruição dos jesuítas e das cidades jesuítas formadas no sul do país. E assim, se eles não tivessem feito esse trabalho de desbravar o Brasil não teria a dimensão territorial que hoje tem. Então, nós temos que reconhecer que essas cidades estão no caminho deles, foram fundadas por eles, e nós fazemos parte desse contexto histórico. Não adianta querer trazer para hoje o que aconteceu lá, que a gente não pode resolver nada. A gente tem que reconhecer o fato histórico de sermos o que somos. E até aproveitar como pedagogia, né? Não fazer errado o que foi feito lá para trás. E parece que o homem não aprendeu muito, mas assim, a gente tem que ver o que tem de bom do que foi feito. E essa é a parte boa, é esse desbravamento do Brasil e constituição de tudo que nós temos. Isso não significa negar o que houve de ruim, né? Exatamente. Mas relevar o que eles fizeram de bom, que foi a fundação das cidades. Mostrar o que foi feito, né? de bom. E as cidades, se você percorrer todas elas, você pode fazer esse caminho beirando o rio Tietê, através da estrada que tem, aqui em Itu chama Estrada Parque. Mas vindo de Santana de Parnaíba tem toda uma estrada pelas montanhas, chega na cidade de Cabreúva e depois pega a estrada que efetivamente beira o rio. E assim, pensa o que era percorrer tudo isso. Pensa que a cada curva da esquina poderia ter um índio querendo emboscar e você voltar para trás. Eu não faria esse caminho. Não faria mesmo. E cada uma das cidades do roteiro tem seus atrativos, não é? Você chega em Santana de Parnaíba, você tem um casario conservado, maravilhoso de Casas Bandeirantes. Você vai para Pirapora, tem toda a parte da fé da igreja do Bom Jesus de Pirapora. E poucas pessoas sabem, mas Pirapora é o berço do samba paulista. Começou ali o movimento de samba do estado de São Paulo. Vai para Araçariguama. Araçariguama era um ponto de apoio dos bandeirantes. Ali tinha um senhor que emprestava dinheiro. Não pense que os bandeirantes simplesmente saíam assim. Para poder entrar numa bandeira, eles pagavam. Esse homem emprestava e necessariamente, quando eles voltavam, passavam por lá e devolviam o dinheiro com algum acréscimo para esse senhor. E esse homem ficou riquíssimo. Araçariguama tinha uma mina de ouro que depois foi proibida por Getúlio Vargas de explorar e está fechada. Então, assim, tem toda essa história que poucas pessoas sabem. Tem em São Roque, essa Casa Bandeirante. São Roque foi uma cidade fundada também pelos bandeirantes. Depois tem Cabreúva, que era uma grande fazenda de cana. E tem a tradição da cachaça. É conhecida como cidade da pinda e dos doces caseiros. Chega em Itu, que era a boca do sertão. Pessoal, Itu de 1610... Então ali você passa por toda a história do Brasil, você concisa só no roteiro dos bandeirantes, mas você passa por ali e depois passava por Salto, que tem a maior queda d'água do rio Tietê, e depois em Porto Feliz eles embarcavam. A última cidade é Tietê, porque Tietê era o primeiro pouso que eles paravam depois de embarcar dos batelões. E, além disso, Tietê era, para os bandeirantes, quando eles retornavam, um símbolo de que eles estavam chegando na civilização. Na curva do rio, tem uma pedra que chama Pedra do Curuçá, e lá tem uma inscrição em latim, que eu não me lembro, mas é uma vergonha não saber, mas que diz que tu és pó e pó voltará a ser, mas era a mostra de que eles estavam voltando para a civilização, porque a partir daí tinha cidades, e ali não tinha mais emboscadas, porque até aquele ponto era terrível de você navegar, porque sempre tinha uma possibilidade de ter emboscada de índios. Tem um livro de Francisco Marins sobre os bandeirantes que vale muito a pena, que mostra toda
saga de um bandeirante indo para o interior do Mato Grosso. É muito interessante a visão do que tem ali, de como era esse trabalho que eles fizeram de demarcação do território nacional. E Sofia, o roteiro dos Bandeirantes e a ProTour, né, comemoram 20 anos agora no segundo semestre de 2023, né? Como você avalia o trabalho que vem sendo feito nesses 20 anos? Foi uma sementinha que começou lá atrás, que foi crescendo numa proporção que nem a gente tinha ideia, porque como o roteiro foi feito antes das ações do governo federal, aqui começou um movimento bem pequenininho. E a coisa foi crescendo com toda a regulamentação que veio através do governo do estado e através do Ministério do Turismo. Hoje nós somos uma região turística estadual e nacional. Nós estamos no mapa do turismo nacional. O mapa começou em 2017, era renovado a cada 2 anos. Hoje ele é renovado anualmente, mas fica aberto durante todo o ano para inserção. Então, todo ano, todas as cidades têm que renovar o compromisso dos prefeitos para o desenvolvimento do turismo. O Contur tem que estar em dia. Cada uma das cidades tem que ter um presidente do Contur funcionando, tem que juntar atas das 2 últimas reuniões, então não é simplesmente falar o Contur está aqui, tem que ter uma ata, a ata tem que estar registrada em cartório para poder inserir no mapa. Tem toda uma regulamentação de ter um orçamento para o turismo dentro de cada uma das cidades. Isso tudo teve andamento e foi implementado em cada uma das cidades do roteiro. Às vezes o mapa oscila para a gente conseguir inserir, então nós temos já 4 cidades que já estão sob análise, porque primeiro passa por uma análise do governo do estado, depois vai para a análise da União e daí é inserido. O roteiro como região já está regularizado desde 24 de março, então lá está tudo regularizado. O que faltam as cidades agora regularizar. Por que é importante estar no mapa? Ano passado, em novembro... Essa regularização é um recadastramento. É um recadastramento anual, para ver se estão sendo atendidos todos os critérios para estar no mapa nacional e na Secretaria do Estado. Para a Secretaria do Estado é importante porque isso vai para o ranqueamento das instâncias IMIT. Então, para quem não sabe, as instâncias e os municípios de interesse turísticos têm verbas. O Estado de São Paulo é único nesta ação. Eles destinam verbas especialmente para o turismo. Tem um número X para as instâncias e um número metade do X para os MITs. E se você não está regularizado, se você não está no mapa, você simplesmente fica de fora. No Roteiro dos Bandeirantes nós temos 3 instâncias e 2 MITs. Então, e assim, as outras cidades têm que, aliás, todas elas, tanto as instâncias como os MITs, têm um ranqueamento anual e eles têm que estar com tudo regularizado para poder permanecer ou subir ou descer. Então, exige aí uma diligência permanente do poder público, né? Exatamente. Municipal. Do poder público municipal para permanecer, porque é aí que vem a destinação de verbas. Mas não é só isso. No âmbito nacional, os ministérios, quando vão direcionar verbas para os municípios, eles verificam se as cidades estão no mapa. Então, se ela não estiver no mapa, vai ser mais difícil de conseguir a verba. Então, a verba, desde asfalto até a construção ou restauro de algum bem histórico. Então, qualquer uma das verbas tem que estar no mapa. Estar no mapa turístico nacional e se manter nele é de extrema importância. É de extrema importância. Como que a ProTour faz a gestão disso? A ProTour é uma associação de empresários e poder público. Cada uma das cidades fez uma lei específica permitindo que ela fosse associada à ProTour, e essa é uma parceria. Em projetos específicos seria destinado dinheiro. Na verdade, nunca foi destinado dinheiro nenhum específico para a ProTour. A ProTour faz com a própria renda esse trabalho de gestão. Isso vai mudar,
porque no estado inteiro vai mudar também aqueles que estão só fazendo uma participação assim. Vários não estão ainda regularizados com o Estatuto e no CNPJ. O Roteiro dos Bandeirantes, desde o começo, tem todo esse revestimento jurídico. Não é à toa que eu sou advogada, então. E com isso, a mudança que nós vamos fazer daqui para frente é que seja destinado uma verba pelos municípios para poder fazer o desenvolvimento. Por quê? Hoje nós estamos remodelando tanto o site como o Instagram para poder fazer uma coisa mais regionalizada mesmo. Mas a gente precisa de verba para isso, porque nada é de graça. Então nós temos associados da ProTour, da iniciativa privada, que pagam R$150, se forem empresas ou se forem guias de turismo pagam 25. E esses associados é que fazem a movimentação da ProTour em prol do turismo. Então é muito importante que todas as cidades do Roteiro dos Bandeirantes entendam o que é esse trabalho da ProTour. Nós temos auditoria para fazer tudo muito corretamente. Tudo que entra lá é destinado para o desenvolvimento do turismo especificamente. E muitas vezes os próprios associados que trabalham colocam dinheiro do próprio bolso para poder fazer funcionar. Nós temos, através do Roteiro dos Bandeirantes, a possibilidade de estar em todas as feiras que acontecem no âmbito estadual. Inclusive eu vi na rede social que vocês estiveram no Center Norte recentemente. Isso, na WTM. Todas as feiras que o Estado participa, ele coloca à disposição das regiões turísticas um balcão com o logo, e nós podemos fazer a divulgação tanto do empresariado como da região turística. Então, por exemplo, na WTM havia a possibilidade dos empreendimentos que estão na região turística Roteiro dos Bandeirantes de marcar direto com as agências os encontros para poder vender o produto. Então, a partir do momento que se associa a ProTour, automaticamente ele consegue estar em todos esses eventos. Agora, em maio, de 1 a 5, nós vamos para a Grishow. E ali é o consumidor final, que é muito interessante, porque basicamente essa região vem muito consumidor final, porque é próximo de grandes centros, Campinas, Sorocaba, São Paulo, e automaticamente eles procuram no fim de semana. Com a pandemia cresceu muito. Aliás, a população dessa região cresceu muito por conta da pandemia, né? Muita gente, como era tudo online, acabou mudando para o interior e percebeu que o interior é o lugar para morar. É um lugar bom, né? Exatamente. E existe a necessidade da gente divulgar tudo que nós temos para cada um dos munícipes que estão aqui na nossa volta, ou mais longe, que para ter interesse de vir. Então, é o que estamos fazendo aqui hoje. É o que a gente está fazendo aqui hoje. É interessante isso. Ano passado eu fiz uma exposição em Itu, de empresários, e apareceu uma moça de São José do Rio Preto, que viu na televisão e veio porque achou que era só aquele fim de semana. Eu achei extraordinário isso. Então, a possibilidade de fazer essa divulgação dentro das feiras e na mídia é infinita, de trazer gente para essa região. E tem muita coisa aqui. Nós temos pesqueiros, hotéis fazendas, fazendas históricas para visitar, alimentação, tem de tudo. É só procurar que você vai encontrar alguma coisa aqui. Eu sou apaixonada por isso. E Sofia, quais as dificuldades hoje para desenvolver o Roteiro dos Bandeirantes? É conscientizar tanto a população como o empresariado que existe essa necessidade de associação. As prefeituras, um envolvimento maior, a presença nas reuniões. E o empresariado tentar ir atrás, aliás, não nem tentar, é ir atrás e se associar à ProTour para a gente solidificar a iniciativa privada na divulgação do que nós temos aqui. Assim, nós temos um potencial incrível. Nós temos uma proximidade de tudo muito grande. Estradas maravilhosas. Tem Bandeirantes, Castelo. Então, a possibilidade das pessoas chegarem é muito fácil. 2 aeroportos. O aeroporto de jatos aqui, na Castelo, e o Viracopos. Viracopos já está com stopover, que quem vem não paga por parar e ficar alguns dias aqui. Isso já foi uma ação do governo do estado. Então, o governo do estado está favorecendo
para a gente fazer esse desenvolvimento. Importante é todo mundo se associar e fazer um movimento só para crescer. E acreditar, né? E acreditar. Sofia, as agências de viagem, elas têm pacotes, elas oferecem pacotes de turismo pro roteiro dos Bandeirantes? Oferece o pedagógico. O pedagógico. Todo ano as agências fazem parcerias com as escolas, tanto do interior como de São Paulo, e visitam as cidades, algumas cidades, não são todas, do roteiro. Então isso é um trabalho que existe desde sempre. Eles começam lá em Santana de Parnaíba, variavelmente vão até Porto Feliz, os que fazem de 2 dias, os que fazem de um dia só passa assim, quando você vê já foi. Mas existem só nesse setor, são muito poucos que tem para fazer o roteiro mesmo. Por quê? Por causa da proximidade dos grandes centros. Normalmente as pessoas ou vêm com guias específicos ou vêm por conta própria para conhecer. E idosos, porque parece que os idosos estão mais assim engajados aí com viagens, aí, principalmente agora depois da pandemia, né? Temos... Tem muitos que fazem, mas fazem mais com um intuito religioso, é engraçado isso. Então você vê que eles vão para as igrejas de Santana, de Pirapora, de Itu, e vêm de outro estado para fazer esse religioso. Agora, especificamente, não tem. Não tem. É mais para a meninada mesmo, porque chega numa fase que é lá pelos 11 anos, que eles estão estudando esse contexto histórico. E daí eles ambientam nos locais, né? E assim, tem toda a fase bandeirante, mas também tem todo o resto da história do Brasil que também está contida nessa região, né? Sofia, a ProTour, ela está mais ligada aí ao roteiro dos Bandeirantes, mas ela realiza outros trabalhos também, né? Ela faz outros tipos de trabalho, deixa eu pensar como é que eu posso dizer isso. Ela faz trabalhos pontuais nas cidades. Na cidade de Itu, que é onde é a sede dela, obviamente já fez por muito mais tempo. Nós somos reconhecidos como de utilidade pública, e então muitas vezes a gente fez parcerias com a cidade de Itu para a administração. Por exemplo, durante a Copa de 2014, a gente fez a administração da verba do DAD e fez todo um trabalho, desde colocação de stand na praça. Nós formamos 7 roteiros e fizemos passeios diários por toda a região para conhecer, e até Cabreúva, para conhecer toda a estrutura que tinha, voltada não só para o roteiro dos Bandeirantes, mas dos outros atrativos. Existe sempre essa possibilidade por conta do contrato de parceria que a gente tem com essas cidades. E devolvemos ainda dinheiro para o DAD. Opa! Foram 3 malas de prestação de contas. E também tem trabalhos pontuais de gestão de eventos específicos, nós tivemos parcerias. E é um trabalho contínuo de divulgação massiva de tudo que o Roteiro dos Bandeirantes oferece. O institucional de cada cidade está sempre em todas as feiras. Até a gente desenvolveu tudo em QR Code, porque é mais fácil. Eu falo para as pessoas tirarem uma fotografia da folha, tem um QR Code direcionado para cada uma das cidades, e um específico do roteiro explicando o que é. Sofia, passe os endereços para o nosso público, quem quiser entrar em contato com a ProTour. A ProTour está na rua Paula Souza, 492, no Espaço Fábrica São Luís, é a sala número 2 ali dentro. O telefone é 11 4013 24 42. Tem o Instagram, ProTour Regional Itu, tem o Facebook, que é ProTour Regional, e nós estamos à disposição para atender cada um de vocês. Vá lá, procure saber o que tem nas cidades do roteiro. Então agora deixa um convite para os empresários e para as pessoas interessadas em estar ali no ProTour junto com vocês, se associarem ao ProTour. Bom, acho que foi bem especificado que nós dependemos da adesão de toda a região, de todos os empresários da região, para a gente consolidar nossas cidades como um destino turístico, de todo esse potencial habitacional que tem à nossa volta. Então, a partir do momento que tivermos mais associados, nós vamos poder fazer mais campanhas e nós vamos fazer mais divulgação
e os turistas virão. E vindo os turistas traz mais divisas e teremos mais progresso para nossas cidades. Então, venham se associar a nós. Obrigada, Sofia, pela sua presença aqui hoje, viu? Todas as informações que você trouxe para a gente sobre o roteiro dos Bandeirantes, e vamos ficar aí na torcida para que as cidades se empenhem, né? Todas as 9 cidades que compõem aí o roteiro se empenhem, a população se empenhe, né? Poder público, os empresários, e que a gente realmente veja esse roteiro a todo vapor. Isso aí. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada eu. E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Até sexta que vem.